Fala, meus queridos vascaínos e vascaínas de todo o Brasil, de todo o planeta, porque o Vasco é uma coisa mundial, um acontecimento mundial, meus grandes beneméritos e os pequenos beneméritos também. Esse é o nosso primeiro Papo na Colina, a estreia do podcast Vascaíno. Esse podcast, na verdade, é um grande Vastetê falado, onde algumas figuras que já são carimbadas da Vastetê vão emitir opiniões sobre o que está acontecendo no Vasco. A gente vai trazer também novidades, notícias, tudo sobre o nosso Vascão, mas, numa pegada que a gente sabe, né? Numa pegada meio descontraída, informal, para trazer um pouco mais de leveza nessa vida tão dolorida ultimamente, que tem sido a vida do vascaíno. Nós estamos sofrendo muito, mas também estamos aqui para nos divertir com as nossas angústias e dar aquela maravilhosa cornetada. É o seguinte, o Papo na Colina vai ser um podcast que você vai poder acompanhar em diversas plataformas. Você vai poder escutar no Spotify, no iTunes, no Anchor, no YouTube, entre várias outras. E para ficar por dentro de tudo que está rolando, você vai fazer o seguinte, você vai seguir todas as nossas redes sociais. É aquele papinho chato, né? Você já tá doido para pular para a parte que começa a conversa de verdade, mas isso é importante para você ficar por dentro da nossa programação. Então já segue aí, ó. Papo na Colina no Twitter, Papo na Colina no Instagram e no Facebook. O nick é o mesmo, facinho de achar, então não tem muito erro. E aqui a gente montou quase uma seleção, só que não é a seleção brasileira, é a seleção vascaína de personalidades cibernéticas vascaínas, já carimbadas, como eu falei, e algumas estarão presentes hoje, outras não, mas eu vou iniciar com a apresentação das pessoas que estão presentes hoje. Então, por favor, cheguem mais no nosso bate-papo. Fala, rapaziada, boa noite, boa tarde, bom dia para quem tá ouvindo. É o seguinte, meu nome é Daniel, Fernando Miguel, 8 jogos fora, Leandro Castanho também 8 jogos fora e só faltam 45 pontos. Maravilhoso! Eu sou o René Monerá, vocês devem me conhecer do Twitter. A gente fala do Vasco o dia inteiro, há algum tempo já. E vamos para mais um brasileiro, mais uma via cruz pro vascaíno. Muito bom, grande Renner. Qual é o nosso próximo integrante aí que veio bater um papo com a gente? Fala, galera, eu sou João Pedro Fará, sou xará do apresentador João Tavares, do nosso querido João Almirante, que vai estar aí com a gente. Eu tô lá também no Twitter, no @JoãoPedro17, falando algumas besteiras aí do nosso Vasco, discutindo um pouquinho essa nossa paixão. E, galera, é torcer para esse ano ser menos nervoso do que foram os últimos anos, e exceto 2017, né? E é isso, vamos bater esse papo aqui, é uma honra participar desse podcast. É o que todos torcemos para que esse ano seja um ano mais tranquilo. E o nosso último participante de hoje, quem será? Será que é um prefeito? Fala, galera, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Felipe Fernandes, mais conhecido como PH Fernandes aí no Twitter, né? E vocês estão querendo torcer, eu tô rezando por esse time do Vasco, porque, nossa mãe do céu, tá difícil. Vamos torcer por dias melhores aí e que esses 45 pontos venham o quanto antes. Muito bom. Eu acho que é um sentimento geral, mas enfim, feitas as devidas apresentações de nossos integrantes hoje, enfim, essa baita seleção, estamos desfalcados de fato. João Almirante não pôde hoje porque é véspera de feriado e, enfim, temos algumas pessoas que gostam de um biricutico a mais, um dia ou outro, e véspera de feriado é a data específica para isso. Nesse caso, nós estamos escutando esse podcast no feriado, então é ainda mais a data para isso. Temos a Letícia Saldanha também, que está doente, infelizmente não vai participar hoje. Eu sou o João Tavares, como o João Pedro já falou. Aqui vou ser só chamado de Tavares para facilitar, porque temos muitos Joões. E nós vamos começar com um assunto chato. Para introduzir nossa semana e resgatar um pouquinho do que foi o começo da semana, a gente vai falar um pouco do jogo que passou contra o Atlético Paranaense, a estreia do Vasco no Brasileirão, sobre a batuta do Marcos Valadares. E aí, galera, o resultado não foi muito bom não, né? Ô, Tavares, é o seguinte, cara, comentar sobre essa partida dói até o meu coração, né, cara? O Vasco, simplesmente o Vasco não entrou em campo, né? A formação que o
que o Marcos Valadares colocou em campo não deu certo, as substituições, alterações, nada deu certo, né? Não conseguiu se impor. O Atlético Paranaense deu um baile no Vasco, essa é a verdade, tá? Jogou muito e as poucas chances que o Vasco teve na partida não conseguiu, né, não ter eficácia nenhuma, né? Infelizmente, porque eu pensei, né, Tavares, que o Marcos Valadares ia conseguir colocar um time melhor, até porque fizemos um jogo melhor contra o Santos. O Santos foi lá, venceu do Grêmio fora de casa, ou seja, o Vasco mostrou um crescimento já contra o Santos, mas infelizmente não deu para enfrentar o time do Atlético Paranaense. E também quero deixar aqui meus parabéns ao time do Atlético Paranaense, porque é um time menor de camisa, menos torcida, porém estão em uma fase de crescimento sensacional, né? Poxa, tem vários, posso citar aqui várias coisas que eles estão acima de nós hoje, né? CT, estádio, elenco, os caras têm um elenco, uma folha salarial com 500 mil a menos que nós e eles estão dando um baile de administração. Então, infelizmente, essa é a realidade. Não conseguimos se impor, mas agora temos o próximo confronto aí no Campeonato Brasileiro para a gente conseguir se reerguer, ô Tavares. Baile em vários sentidos, né, pessoal? Baile, além dos bailes administrativos, que é uma herança negativa que o Vasco vem trazendo de anos, a gente também agora está recebendo o baile do Atlético no campo. Isso eu acho que é a parte mais dolorida pra gente. Com certeza, é a parte mais dolorida, porque eu até estava comentando ontem off, quando eu era menor, o Atlético Paranaense era considerado um time assim, um Avaí da vida, um Náutico, e hoje a gente vê que o patamar mudou. O Atlético Paranaense está aí várias Libertadores seguidas, ganhou a Sul-Americana, ou seja, o elenco está tomando forma já há alguns anos, eles estão bem positivos. Então, a tendência é que eles cresçam, e a proposta do Petralha é que até 2024, se eu não me engano, que eles sejam campeões, né, mundiais. Né? Assim, é complicado a gente aceitar essa opinião dele, mas é uma possibilidade, né, cara? Os caras estão na meta. Vamos ver, né? Vamos ver se vai conseguir. Aproveitando o ensejo que você falou que há muito tempo atrás o Atlético Paranaense era um time pequeno, eu vou até pesquisar nas minhas fontes aqui mais históricas, né? O Renner, que é um cara mais vivido, né? Um cara mais experiente, talvez possa dar essa contribuição de pesquisa pra gente sobre a história do Atlético Paranaense. Rapaz, o Atlético veio da Série B em 96 ou 97, sei lá. Mas, pô, não era... Você vê, eles surgiram recentes ali. Não lembro do Atlético Paranaense antes disso, eu era muito novo. Mas, pô, você vê em 2001, ele já... Você vê em 2001, ele já... 2002, né, que eles foram... 2001. Eles foram campeões em 2001, 2002 foi o Santos. Mas mesmo numa época boa do futebol brasileiro, assim, que todo mundo tinha time bom, ele já tinha um ataque, aquele Kleber, que era o 11. Não era Kleber Pereira. Não, mas... Jogou no Santos depois, não foi? Isso, mas aí já era velhão. Mas lá em 97 já era o Kleber e não lembro quem era o Oséias, acho que era o Oséias, quando eles surgiram. Isso, exatamente. Eles tiveram Kleber, Oséias, o Washington, Coração Valente, isso, né? O Washington, é verdade. Não, mas o Washington 99, por aí, sei lá. Tinha um time bom. Dagoberto também, né? Alex Mineiro fazia gol pra caramba também. Tiveram Dagoberto, tiveram podia ser Alex Mineiro. Kleber, não era o Kleber, foi isso. Mas podia ser essa dupla mesmo, Kleber e Alex Mineiro, tenho certeza não. Mas, pô, naquela época a gente não se preocupava com isso, no Vasco ganhava tudo. Era fácil levar. E o que você achou do jogo contra o Atlético nesse domingo? Não, terrível. Vocês estavam falando aí. É o que eu falo, o lance de jogar em casa. Você jogar em casa, um jogo decisivo, com a torcida em cima. Mesmo o time sendo ruim, o time joga, cara. Quando foi pra lá, com o negócio de Cáceres na zaga, eu falei, pô, você sabe que vai dar merda. Você assiste porque nós vamos sofrer até o final. Não, realmente foi um jogo bem complicado pra gente, assim. O Vasco teve uma proposta de jogar com 5 atrás de novo, né? O Valadares já tinha feito isso contra o Santos, só que nesse jogo ele colocou mais o Miranda jogando com 3 zagueiros fixos, né? E abriu um pouco, botou o Pikachu centralizado e o Danilo e o Cáceres de laterais mesmo, né?
E foi um passeio. A gente já começou o jogo com, se eu não me engano, 3 minutos, né? O Atlético já abriu o placar com o Bruno Guimarães. Então, a nossa proposta de jogo foi completamente, para mim, equivocada. O nosso técnico é muito promissor, né? Eu acompanhei bastante na Copinha, o Marcos Valadares fez um time jogar um futebol bonito e um futebol ofensivo, né? Só que com as peças que a gente tem, é o que eu costumo falar, pode vir o Guardiola, Mourinho, qualquer um que você queira, o técnico do Ajax, não vai dar jeito. Essa é a verdade. A gente tem que tentar fazer o time ficar menos pior do que ele já é, né? Danilo Barcelos e o Cáceres, especialmente, foram duas surpresas negativas, como ele pode dizer. Os dois, para mim, caíram muito de produção. O Lucas Mineiro também, o João, gosto muito dele, né? Eu acho um jogador inteligente, só que também eu tô completamente perdido na marcação. Eu acho que já é um consenso isso, né? E no ataque a gente teve, eu acho que só o Marrone brigando, que ele tentou ainda, deu uns 2 chutes no gol. E na frente o Maxi Lopes também, o time não ajuda, eu concordo, mas ele também parece que tá meio de saco cheio, não sei o que tá acontecendo com ele. Assim, foi uma partida para se esquecer, um 4-1 que é para dar uma sacudida, mas assim, eu realmente estou um pouco pessimista. Vamos ver se com esses reforços, que não sei se a gente pode chamar de reforços, né? Que já são vários conhecidos aí, Valdívia, Sidão, você pode dar uma mexida nesse ambiente pra gente pelo menos ter um ano mais tranquilo. Esse lance do Marrone tem virado uma tônica, né? Ele se encontrar isolado no ataque do Vasco, buscando o jogo e não tendo alternativas. O Maxi esse ano tá rendendo muito menos. O Maxi era um cara que, de fato, também chegou pesado ano passado, fora de forma, com todas essas questões que ainda permanecem esse ano. Só que, porra, cara, ano passado ele resolvia, ele dava jogo, né? Ele dava jogo pro Vasco, ele fazia um ótimo pivô, ele abria espaço, ele infiltrava, ele chutava. Ele tá preso, ele não tá conseguindo jogar, isso, enfim. Outra observação importante que vocês fizeram aí é que, enfim, nem se o Mourinho ou o Guardiola treinasse o Vasco ia dar jeito pela falta de qualidade humana, né? Mas, assim, partindo dessa observação, será que o caminho, então, é manter o Valadares mesmo, apesar do péssimo jogo contra o Atlético? Ô, Tavares. Quero saber do Felipe o que ele acha disso. Não, eu acho o seguinte, eu ia até comentar em cima do que o João falou, que o João Pedro falou, que eu acho o seguinte, né? A gente tem um problema aí dos treinadores que não sabem adaptar o estilo, a filosofia deles ao time que eles têm. Você falou, o Valadares estava com um time ofensivo na Copinha, jogando bonito e tal, mas assim, ele de fato não conseguiu contra o Atlético adaptar as circunstâncias da partida. Tem a questão da grama sintética também, que pesa, né? O time do Atlético é um time que está muito ajustado, né? Então, assim, você tem que ter uma estratégia para tentar conter. E aí, ainda que o Vasco tivesse, né, que eu também concordo que foi totalmente equivocado no domingo, você ainda toma um gol com 2 minutos de jogo, você perde totalmente a condição de pensar em alguma coisa, né? Então, assim, é muito complicado. Agora, eu acho meio difícil a situação, porque eu não sei se o Valadares é o ideal para seguir, né? Porque eu não tenho a experiência necessária ainda, na minha opinião. E, por outro lado, o mercado também não oferece opções muito boas, né? Acho muito difícil Jesus chegar. Sem trocadilhos, né? Mas eu acho muito difícil. Jesus é muito caro pro Vasco, né? Pô, Jesus é comunista, o PH. Não, mas e as opções caseiras aqui que a gente tem, eu acho que é mais do mesmo, né? O Jair Ventura, se comparar com o Valentim, eu não vejo muita diferença, assim. Acho que eles estão no mesmo nível, né? Mesma coisa. Cara, eu sou da tese que tinha que trazer um cara dos antigos. Eu acho que um técnico, cara, faz muita diferença. O segundo gol do Atlético Paranaense, ou o terceiro, que o cara recebe sozinho, velho. Eu sei lá onde o Danilo tava, o que ele tava fazendo da vida. Foi do Marco Ruben, foi isso mesmo. Não, o primeiro gol já é uma completa aberração, a postura tanto do Danilo quanto do Lucas Mineiro, né? São dois, assim, que pra mim estão fazendo hora extra no time.
É loucura, cara. Ele dá 2, 3 toques na bola, olha o centroavante entrando no segundo pau pra bola cruzar pro cara. É muito tempo que ele tem pra fazer a jogada e ninguém chegar. E ninguém chegar, exatamente. Enfim, tem várias questões aí que... Tinha isso também. O que mais me preocupa, o que mais me causa agonia aí nesse time, pelo menos nesse jogo, é o seguinte, né? E eu acho assim, alguém falou isso, eu não lembro quem, que outros times vão ser atropelados pelo Atlético, pelo estilo de jogo que tem. Sem dúvida. Pela diferença de grama sintética e gramado normal, que também é uma coisa que até eu acho que tem que ser discutida. Mas agora, o que me deixou com agonia no jogo de domingo é que os caras chegavam como queriam, a zaga do Vasco batendo cabeça em tudo que era lance, assim, não tinha organização nenhuma. Parecia um bando dentro do campo. Aquela imagem do bando que todo mundo usa, né, quando pratica organizado, é perfeita pro Vasco de domingo, né? Concordo plenamente. Assim, historicamente, a gente nunca ganhou dos caras lá do Atlético Paranaense nos pontos corridos, né? Nem quando o time é bom, né? Então era esperado, enfim, um resultado adverso, ou no máximo um empate, mas faltou querer jogar ou competir, né? Eu acho que a principal queixa é essa, porque ganhar e perder, como já disse o Tite, enfim, em uma das suas entrevistas, é do jogo, ganhar ou perder é do jogo, mas é a forma com que se perde. Isso. É a forma que se perde de se dar esperança pro torcedor, que o futuro vai ser melhor. Eu acho que é isso. Eu acho que é a mesma coisa que deixou a torcida muito preocupada, por exemplo, no primeiro jogo com o Flamengo, do Carioca. Exatamente. A forma como foi, a diferença entre os times, né? Eu só queria fazer um adendo aqui ao meu próprio comentário, né? E antes que me chame de corneta e tal, porque a gente tem aquelas figurinhas, né? E eu acho que eu não sei se eu me coloquei como 3 ou 4 em corneta, eu acho que eu sou 4, sei lá. Enfim. Mas assim, o Vasco, eu achei que assim, o rendimento do Vasco também não tem a ver com o rendimento do Atlético. O Atlético é um time que eu tava pesquisando aqui, que de 2017 para 2018, eles ganharam, deixa eu ver, 74% dos jogos, tiveram 74% de aproveitamento no ano passado, e 2017 tiveram 53%. Então, assim, além do time ter melhorado, a organização, a gestão, a questão da grama sintética realmente, assim, influencia, sabe? Os jogadores todos falam, não é só do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras, enfim. E assim, então a gente também tem que dar os méritos ao Atlético, como a gente já fez, assim, bastante, mas a gente tem que abrir o olho, né? Ao final das contas, a gente tem que ficar atento para os próximos jogos, né? Não, eu acho o seguinte, eu acho que essa é uma questão que até tinha que ter alvo de polêmica, assim, maior do que porque a CBF cria uma série de regras aí para tentar padronizar o campeonato, então, dimensão de gramado, aquela coisa toda e tal. E aí no tipo de gramado, que é um negócio que, né, influencia diretamente no negócio, eles deixam quer dizer, eu acho que você tinha que ter um padrão, né? Sim, sem dúvida. Ou todo mundo usa a mesma coisa ou não usa, né, cara? Exatamente. São várias questões, enfim, que foram levantadas a partir da péssima apresentação no Vasco, né? No domingo. Só que o Vasco, como o clube caótico, que é o que se encontra, pelo menos, não deixa nem a gente lamentar e sentir essa dor, né? Já acontecem várias coisas que atropelam e não deixam a gente mastigar e criticar e analisar minuciosamente uma derrota como aquela, que é para ser analisada e para se repensar várias coisas no ano vascaíno e no planejamento do time. Ontem tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo, né, para discutir vários assuntos, enfim, e hoje o Vasco também apresentou o balanço do ano de 2018. Vocês já chegaram a ler esse balanço? O que vocês acharam da reunião? Qual a opinião de vocês? O balanço ele foi postado há pouco tempo. Acho que nem todos tiveram a oportunidade. O João Pedro teve uma oportunidade de ler aí. Acho que ele vai poder trazer algumas coisas pra gente aí. Não, eu só dei uma passada rápida assim de olho, né? Que assim, vamos contextualizar. Esse balanço que foi divulgado às 11 horas da noite, né? A gente tá gravando agora, são 11h46. O Vasco tinha até meia-noite, né, de hoje, de terça-feira. 11h59, na verdade, né? De terça-feira para publicar. Se eu não me engano, foi o último clube da Série A a publicar, mas enfim, isso é só um dado irrelevante. Desculpa, ano passado foi a mesma coisa, né?
Ano passado eu tava aqui, foi tipo Mesmo 11h48. 11h48, então foi tipo mesma hora, né? Foi mais tarde ainda, quer dizer. Prazo. Não, tem que cumprir. Mas o Vasco foi a auditoria da BDO, que é uma das empresas mais importantes de auditoria de empresas e tal, de instituições. Pelo que eu pude dar uma passada rápida aqui, o Vasco, no que está escrito no balanço, demonstrou um superávit de 64 milhões de reais, como já tinha sido escrito na carta aos conselheiros e beneméritos ontem, no Conselho Deliberativo, e apresentou uma redução de dívida de 675 milhões para 582 milhões, e justificou essas arrecadações altas do ano passado com as vendas do Paulinho, que foi para o Leverkusen, né? O Maddison foi para o Grêmio e o Matheus Vital para o Corinthians. Então, essa foi a passagem rápida, assim, que eu olhei pelo que eu abri aqui. O Evander também foi pro time lá da Dinamarca. Isso, exatamente. O Evander também foi pra Dinamarca. E assim, eles fizeram um balanço extenso, 62 páginas, eu confesso que. Então o Vasco apresentou esse balanço e nesse documento justificou esse aumento de receita nas vendas do Paulinho, que foi pro Leverkusen, o Maddison foi pro Grêmio, o Evander foi pra Dinamarca, né? E o Vital foi pro Corinthians. Eu confesso que não deu tempo de ler essas 62 páginas, eu tive tempo hábil para fazer isso, mas a gente vai poder observar nos próximos dias, nas próximas semanas, uma discussão mais densa sobre esse assunto aí. E aí, Mas e essa reunião do Conselho Deliberativo de ontem? Falando, desculpa, só antes, Renner é setorista do Conselho de Beneméritos. Exatamente. Exatamente. Eu entrei no Twitter hoje, eu sabia que ninguém ia estar falando dos beneméritos. O Conselho manteve o campeão. Ele é o cara certo pra falar sobre essa reunião aí. Os velhos foram importantíssimos para manter a gestão, para não ter golpe, para impedir qualquer possibilidade de golpe. Porque... já teve. Ia ter Mais um. Mais um, pô. Um só já tá bom, Não, mas a questão do Conselho estar lá para defender os interesses do Vasco. Quando eles votaram lá atrás, eles votaram como eles sempre votaram com o Eurico. Agora não tem mais Eurico. Euriquinho deve estar até chorando em casa, cara, porque ele estava pensando que ia ter essa possibilidade de afastamento do Campelo, não teve. Foi uma derrota do Roberto Monteiro, do Euriquinho, do Sérgio Frias e companhia. Agora o Euriquinho vai trabalhar. Essa conversa surgiu uma conversa também, né? Essa semana que o Vascaíno não tem paz nunca. O Mauro César deu lá no Twitter dele que o Euriquinho vai ser um dos candidatos à presidência do Vasco no próximo ano. Será que essa tragédia acontece na nossa vida? ele negou, né? Eu não sei se isso vai ser realmente de verdade, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Peraí. O Euriquinho não negou. O Euriquinho disse que estava saindo da política do Vasco depois da reunião do Conselho. Tá sendo a política do Vasco pra ir pra política do Vasco da Gama, né? Exatamente. É isso. Não muito, mas ele falou. Pelo que estavam falando... Ele deu a palavra dele que ele vai sair da política do Vasco. Mas pelos que estavam falando, pelo que estava rolando conversa antes da reunião de ontem, estava todo mundo achando que ia ter uma movimentação até do Júlio Brandt para apurar as supostas denúncias, entendeu? E quando chegou lá na reunião ontem, ele tomou uma calça arriada, ele viu que não ia acontecer, ele foi embora da reunião até antes de acabar. O Euriquinho. Aí... Só que assim, política tudo muda muito rápido. Você não pode afirmar daqui a 1 ano e meio que vai estar no mesmo quadro que está hoje. Claro. Óbvio. Teve gente que eu fiquei sabendo que em menos de 3 horas saiu do Horta pro Brandt, pô. Muda muito rápido. Política muda muito rápido, Renner. Tudo muda muito rápido. Aí... Mas, pô, eu não vejo no Euriquinho a força que o pai tinha, cara. A eleição vai ser muito diferente. Eu também acho, eu também concordo contigo. Eu acho que uma coisa é o pai e outra coisa é o filho, né? O Eurico tinha uma força lá dentro que era... A verdade... É diferente. Muita gente não aceita, mas a verdade é que o Eurico dividiu o Vasco só em 2. Era o Eurico e o resto. Agora não, agora fragmentou. Uhum. Aí todo mundo acha que pode botar o pescoço pra fora. Mas eu acho que
Eu também não sei se vai ter tanta fragmentação assim na hora da eleição. Não, aí começa a se juntar, aí que tá o problema. Porque Aí que mora o problema. Mas eu acho, assim, eu não sei. Eu não sei se vai acontecer. Mas o que aconteceu na última eleição é uma oportunidade para todo mundo pensar duas vezes antes de fazer aliança, entendeu? Então, assim, pode ser que as forças políticas, né, tenham mais cuidado, parem para pensar e tal. Um pouco demais no caso do Vasco, né? Mas enfim. Você vê como é que o Vasco roda em círculo. Um dos que puxaram antes do Benemérito foi o Zé Luiz Moreira. Mas, só para se der para falar rapidinho, só da questão da reunião de ontem, né? Pra gente não deixar de informar também aí, foi uma reunião que foi solicitada pelo Conselho Fiscal para ouvir as denúncias pela possível falta de transparência do Campelo, né? E no final das contas teve a reunião, aquele bate-boca de sempre que a gente conhece, e ficou definido que a diretoria vai ter 30 dias para apresentar os documentos, né? Então foi uma reunião para uma reunião para marcar uma reunião. Esse foi o Então, mas é porque ela tinha um caráter golpista, entendeu? Tanto que os 30 dias, daqui a 30 dias vai ter outra reunião para nada, foi para isso, para justificar por motivo que teve alguma reunião. Verdade. Não, eu só queria tocar em outro assunto aqui do balanço, que eu estava começando a ler a apresentação inicial, e aí o balanço diz aqui que o cenário de 2018 foi caracterizado por dificuldades, como todo mundo sabe, né? Por conta do comprometimento de receita de TV. E eles dizem também, eu queria colocar isso no debate também, que o planejamento para o médio prazo visa mudança de patamar até 2024. E em 2030, prevê a liderança nacional, estrutura, força financeira e qualidade do time do futebol. Enfim, essa é a meta deles aí. Isso também é meio equivocado porque ignora uma série de outros fatores, inclusive o bom planejamento da concorrência. Seja estadual ou nacional, vídeo Palmeiras, o próprio Palmeiras. Exatamente, Tavares. Eles estão ignorando os outros clubes totalmente. E a situação não é essa. Tem muita coisa a resolver no momento. Acho que essa proposta aí, eu acho que é muito difícil, cara, ser concretizado. Tomara que sim, mas muito difícil, na minha opinião. Não, e eu não vejo uma luz nesse sentido, da gestão do clube, assim. Sinceramente, pode ser que eles estejam fazendo algo internamente espetacular, que eleve o Vasco ao patamar, assim. Mas, por exemplo, gente, o Vasco tem 10 anos. Não é o que eu de fora, sem estar lá dentro, não é o que eu consigo ver. Todos nós, eu acho que a grande maioria da galera também que tá estudando também tem essa impressão meio nebulosa. Que eles falam uma coisa, só que a impressão sentida pela torcida não é que as coisas estão andando muito bem. Porque a cada dia aparece uma nova dívida cobrada. Hoje apareceu o Rafael Marques, portentoso Rafael Marques, zagueiro. Rafael Marques e Gaúcho também, que foi o treinador, né? Porra, Meu Deus do céu, parceiro. Então, assim, A cara... conta da bananada chegando. Gaúcho é uma coisa absurda, né? Um valor absurdo que ele tá cobrando. Acho que 2 milhões, não é? 2.500.000. Exatamente. Não dá pra gente vislumbrar coisas boas se aparece esse tipo de coisa. Já o Rildo já apareceu também, ou vai aparecer. Já cobrou 1,7 milhão de reais do Vasco. O Rildo já cobrou também, então, assim, o Vasco dever pra Juninho, Edmundo e Romário tinha até uma coisa charmosa. Mas quando a dívida começa a ser pra uns caras que não representaram absolutamente nada pro Vasco, com certeza, que não acrescentaram nada e ainda deixam essa herança maldita, é porque a coisa não tá sendo bem feita assim. Tudo bem que não foi na administração do Campelo, o Rildo até foi, mas é uma responsabilidade dele agora, e ele não pode falar que em 2030 o Vasco vai ser a equipe que vai liderar tanto tecnicamente quanto financeiramente o Brasil, se esse tipo de responsabilidade administrativa ainda acontece hoje, né? Mas Tavares, você falou aí que não foi na administração do Campelo, mas a gente teve agora a saída do Thiago Galhardo e ele tá cobrando seus direitos, ou seja,
os erros, eles permanecem. Ele passa a gestão e os erros, eles continuam, entendeu? O Galhardo saiu sem receber 16 meses de FGTS, né? No Vasco é assim, você recebe o troco da pinga FGTS, esquece, irmão. O direito trabalhista vai pra casa do caralho. O problema é que a gente tá focando no que tá acontecendo recente, fazendo meta para daqui a 10, mas estão pagando conta de coisa de 20 anos atrás. Exatamente. Então, o projeto olímpico até hoje deixa a fatura aí. Só que em 3 anos nós já estamos, 6 anos já levanta o Vasco, não precisa demorar 10 para chegar no topo, não. Isso aqui é Vasco. Como é bom ver uma bravata. Primeiro cambista da bancada. Esse é o Renner que eu conheço. Esse negócio é mais racional demais, pô. Precisa de uma bravatinha. Que é Vasco. Pô, 10 anos para reestruturar é muito tempo. É muito tempo. O Flamengo precisou de 5, né? Pra ser gênio. Foi coisa de E o 5, Vasco 6, 7 no máximo. Pois é. Apesar do Flamengo ter a vantagem das cotas. Sim, tem isso também, bem lembrado. Mas o Vasco tá revelando em sério, o Flamengo não. Pois é, não. O Vasco revelou. Foi uma seleção aí nos últimos 5, 10 anos, né? Então. Mas então, é uma coisa puxa a outra também, né? Revelou Sim. um monte de gente, mas aí tem que pagar conta de luz, conta de. Antes Aí do cara Revelou, sair, mas já não tá sabe milionário. vender. R$10 um Guaravita, né? Só pra não perder o fio da meada da revelação, que agora tá pipocando uma penca de tweet aqui sobre o balanço e tal, que a gente tava falando, né? Aqui o Bruno Marinho, do Extra, disse que chamou a atenção o fato do Vasco não ter mais a participação no zagueiro Luan do Palmeiras, né? Ano passado, quando ele foi negociado, o clube ainda tinha mantido os 40% dos direitos. Aí tá aí um dado que ninguém também tinha noção. O que O balanço houve? tá mostrando, né? A gente tem que questionar o que houve, né? Mas assim, enfim, vamos seguindo aí. Pode ter relação com o barco, né? Não deixa pra lá. Diz o Rafael Veiga tá chegando, cara. Fica tranquilo. Dizem que as torcidas são irmãs, mas a tia Leila parece que não gosta muito da gente, não. Mas enfim. Seguindo, alguém falou de revelação. Falando em revelação, né? Só pra aproveitar o fio da meada, a gente teve uma revelação essa semana. A revelação do novo uniforme 1, né? Que agora, finalmente, essa diretoria voltou às nossas origens e de fato, o uniforme 1 é o uniforme preto. E o novo uniforme da Diadora foi lançado lá com referências de 1920, da guerra contra o racismo, que o Vasco foi precursor lá no século passado. E um uniforme muito bonito. O que é que vocês acharam desse novo uniforme da Diadora? Ficou sensacional, Tavares. Ficou sensacional o design, foi feito pela equipe do Vasco. Ficou muito bacana. Eu, particularmente, eu não gosto muito de ver um time jogando com blusa gola e tal, mas a camisa ficou sensacional. A gente tem que comentar aqui e dar os parabéns para a equipe do Vasco ali, que eles produziram o design da camisa, né? Ficou bem bacana, né? Bem retrô mesmo. Cara, o valor que ficou salgado, mas segue o baile. Mas eu acho que toda a camisa do Vasco, preta, branca, com uma faixa cruz de malta, é linda. Triste é quando inventa esse negócio azul, essa camisa de padre, fora aquela Champions. Mas, pô, o resto... A camisa de padre é dos Templários, Renner? Que troço ridículo. Aquela branca com a cruz no peito, vermelha, gigante. Cavaleira. Que maneiro que aquilo era ridículo. Não, eu falei que daquela loja, Cavaleira. Era da Pena de Cavaleira. Era da Cavaleira mesmo, pô. Pior do que aquilo, só aquele negócio da Champions, cara, que parecia a camisa do Corinthians. Eu lembro. Que era um quadro. Pô, você vê que a camisa era tão ruim, você vai em São Januário, você não encontra um torcedor com aquela camisa. Pois é, o cara é um guerreiro. Quem tiver essa aí tem que bater palma pro cara. Mas, assim, sobre a camisa, eu particularmente vou dar minha opinião, gostei bastante. Foi, pra mim, assim, eu comentei no Twitter que desde 2011 eu não vejo uma camisa tão bonita, né? Achei que os detalhes da camisa, na gola, aquelas zebrinhas, assim, ficaram bem retrôs, assim, legais. Eu acho que, assim, o Vasco, como eu tava falando aqui antes do bate-papo inicial com o Tavares e com o Daniel, o Vasco precisa vender camisa porque esse contrato com a Diadora é pautado nos royalties, né? Então,
Quanto mais a gente vender, mais o Vasco vai ter o percentual. Péssimo contrato, diga-se de passagem. Exatamente. Foi um contrato bem feito às coxas, né? Bem lembrado pelo Tavares na última gestão do Eurico, né? Foi do Eurico, não foi? Se eu tô falando besteira. Foi do Eurico, né? Então, ele falou que não, né? Ele Vasco ia fazer sempre ia fazer um contrato, mesmo ele saindo, que fosse melhor pro clube. Não sei se foi melhor pro clube, eu acho que não. Mas, assim, como um todo, eu critiquei bastante a Diadora, principalmente naquele uniforme de treino que parecia sei lá o que, né? Uniforme de um pijama, qualquer coisa, mas esse ficou espetacular. Espero que eles vendam sem o patrocínio, que pra mim... Parece que vão vender. Vai vender, né? E pra fazer justiça aqui, o nome do designer gráfico é Marcelo Azalim, que pipocou também no Twitter esses dias. Parabéns pra ele, que foi um belíssimo uniforme. Parabéns pro Marcelo. Você tocou num ponto aí do contrato da Diadora, que você dá uma pesquisada nisso no balanço. Do absurdo foi a temporada do lance dos royalties, cara, que o Vasco perdeu dinheiro. O Vasco compra um uniforme. Sim. Loucura isso. Não deve ter, eu não sei, tem que ter base para fazer uma afirmação dessa. Tem outro time no Brasil que tem um contrato desse tipo. Você comprar o material do seu fornecedor. Você tem que pagar se você não atingir determinada... Sim. O São Paulo, se não me engano, tem isso, mas... Alto, né? Tá. Deve ser por isso, porque o valor das camisas estão bem alto, assim, estreando, assim, no lançamento. Mas é um valor arriscado, porque a gente não tem o valor fixo, entendeu? É um valor que varia de acordo com a compra. E se a gente não vende pro time na merda... Aí o Vasco não usou material, entendeu? Aliás, usou muito material, não vendeu a quantidade necessária e teve que pagar 700 e poucos mil pra Diadora ano passado. Isso é um completo absurdo. Pô. É inacreditável. Então, gente, só continuando. Eu gostei bastante da camisa também. Acho que, como vocês falaram aí, eu também prefiro uma coisa mais tradicional, porque assim, eu respeito todas as linhas, né, de condução de marketing dos clubes, mas eu acho que o maior apego que o Vasco pode ter, a melhor maneira de o Vasco se encontrar aí, inclusive em termos de imagem, em termos de marketing, se voltando à sua própria história, né? História mais linda, mais bonita do futebol brasileiro, como muito bem o Vasco está usando isso como mote, tem que usar mesmo, né? E eu achei a camisa muito bonita também, uma das mais bonitas que eu já vi, assim, pelo menos recentemente, pelos detalhes e tal. Muito bom gosto de quem fez, realmente está de parabéns aí. João Pedro falou Marcelo. Alô? Marcelo Azalim. Marcelo Azalim, o nosso maravilhoso criador desse modelo que foi espetacular, de fato. Eu não sei se a gente já vai estrear essa camisa contra o Galo amanhã, né? No caso, hoje. Quarta-feira, amanhã. É hoje. Hoje. No caso, hoje, contra o Galo, a gente já vai estrear. Tomara que dê sorte. Só que, assim, a gente vai precisar de sorte contra o Galo, mas muito mais do que isso, né? O que a gente precisa contra o Galo? Cara, a gente vai precisar principalmente organização, né? O que a gente não teve contra o Atlético Paranaense, a gente tem que jogar da mesma forma que jogou contra o Santos, né? Vou deixar vocês falarem também um pouquinho, mas eu tava vendo aqui a matéria do Globo Esporte. Hoje o Valadares treinou com Felipe Bastos, Ian Sassi, Cláudio Vinck. Vou deixar para vocês comentarem aí. Com certeza a gente não precisa de Felipe Bastos, com certeza. Então, com essa escalação aí, eu tô com pena do Galo. E tem que ver isso, né? Não, vai ser 2-0 Vasco. Suave. Não, eu acho que... Mas olha só, também tem um detalhe, né? Acho que esse time aí com o cara tá perdido, o Valadares, coitado. Tem que encontrar alguma alternativa para tentar fazer esse time jogar num momento péssimo, assim, um momento de desconstrução de tudo, entendeu? Então, assim, o que ele vai fazer também? Ele tá tentando, né? Sei lá, eu acho um horror ver o Felipe Bastos de volta, parece um pesadelo, mas... Com o Felipe Bastos em campo, Ian Sassi, esses caras aí, a gente vai precisar de muita sorte, parceiro. E reza, bravo.
Eu queria saber também de vocês, só fechando essa equipe, porque eu vi que ele vai provavelmente vai de Alexander, Cláudio Vinck, Weller, Ricardo, Henrique, o Barcelos não vai poder jogar porque ele é do Galo, né? Tá emprestado ao Vasco. Felipe Bastos vai entrar no time, o Raul vai sair pra entrada dele, não sei se é a melhor escolha. Não que eu goste muito do Raul, mas ele era o menos pior desses aí. Lucas Mineiro, Ian Sassi, Pikachu, Marrone e Maxi Lopes. O Rossi ainda tá fora, né, recuperando de lesão. E o Valdívia e o Marco Júnior, que veio o volante do Bangu, vão estar à disposição. Eles foram apresentados hoje também. Vamos lá, esse time do Vasco eu acho que a alternativa é até um eufemismo para falar desse time, para essa provável escalação para amanhã. O Felipe Bastos claramente é alguma coisa de. Eu até agora me esqueço quem é o empresário do Bastos, mas eu me arrisco a dizer que existe alguma pendência financeira entre Vasco, empresário e jogador, porque é inexplicável o Vasco contratar o Felipe Bastos. Existem rumores que quer contratar em definitivo. É inexplicável. O Bastos não tem futebol para jogar no Vasco. O Bastos não está jogando no Vasco atualmente justamente por não ter esse futebol. Já está mais velho do que estava quando estava lá naquele time vitorioso, 2011, 2012. Então agora se justifica menos ainda ele tá no Vasco. Depois de passagens patéticas e pífias, como diria Mauro César, por todos os clubes do Brasil, por vários clubes do Brasil, ele tá no Vasco, enfim, uma completa aberração. Eu concordo com o João Pedro, o Raul era o nosso melhor meio-campista, eu acho também um equívoco o Valadares tirar ele, mas o Valadares está lá treinando, o motivo deve ter. Claro. E o Andrei, galera? E o Andrei? A minha grande questão é o Andrei, porque, assim, no segundo turno do Brasileiro do ano passado, o Vasco deu vexame, porque terminar atrás do Ceará, com todo respeito à instituição Ceará e tudo mais, é vexaminoso. O Vasco lutar por empate, jogar para empatar jogos com o Ceará, praticar antijogo, é completamente vexaminoso. Foi o que o Vasco praticou. Mas dentro daquela grande vergonha que foi o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, sob a batuta do nosso querido Alberto Valentim, dois caras se sobressaíram, né? Que foram justamente o Maxi Lopes e o Andrei. Vou até botar o Castan também nesse bolo. Esses três se sobressaíram. E o que aconteceu com o Andrei? Porque o técnico continuou. O técnico sob o comando qual ele se destacou no passado. Esse ano o Andrei simplesmente não recebe oportunidade. Não sei se aconteceu alguma questão disciplinar. Eu não sei se esse status de titular que ele conquistou no passado subiu muito a cabeça e ele acabou fazendo alguma merda. Eu não sei, mas pra mim é uma questão muito misteriosa. Não sei se é alguma relação de empresário, porque no futebol mais tem. É uma coisa muito misteriosa. O nosso jogador que é cara que é super correto na marcação e que é um dos poucos que chega com uma certa qualidade lá na frente, um dos poucos não, acho que é o único no elenco que tem essas duas características, simplesmente não jogar, sendo que o Vasco tá necessitando dessa posição. Porque só tem uns pangarés. Ô Tavares, sabe o que eu acho esquisito? Geralmente quando esse tipo de problema existe, problema disciplinar, essa coisa toda, isso geralmente aparece, né? Pois é, geralmente acaba aparecendo, e não foi o caso. Então, assim, realmente, eu também acho inexplicável o Andrei tá fora desse time. Eu acho que esqueceram do cara, porque, cara, o Andrei, ele teve os números do Andrei ano passado chegaram aos números do Cuejá, que hoje, na minha opinião, é um craque na posição. Ou seja, o cara fez um segundo turno sensacional, ajudou muito o Vasco, tá? Pra mim, ele foi o melhor jogador disparado, tá? Os 2 degraus acima do Max, que foi o segundo, na minha opinião, terceiro o Castan, como foi dito pelo Tavares. O cara simplesmente some no próximo ano, né? Não é convocado para jogos, é banco de reserva, terceira opção, às vezes nem na lista de convocados ele tá, simplesmente some, né? É um jogador que pode render dinheiro para o Vasco, porque tem muito futuro, né? Como o Tavares disse, marca bem, né? E sobe também muito bem, sabe aquele chute ali na entrada da área, tem um chute forte. Aquele gol contra o São Paulo ano passado, aquele gol ali foi de quem entende,
Quem viu aquele gol ali sabe que o cara tem futebol, entendeu? E o cara simplesmente some no próximo ano sem oportunidade. Se eu não me engano, o André ele jogou 5, 6 partidas, sei lá, nesse ano, se eu não estiver errado, né? Mas, pô, é inexplicável esse sumiço do André aí, cara. O PH falou, talvez esqueceram ele. Mas, cara, se não esqueceram, se você assiste a 2 jogos do Lucas Mineiro, você lembra na hora. Na hora você lembra. Porque é fabuloso. Eu achava que ele tinha... Joga. Não dá, simplesmente não dá. Ele e o Danilo Barcelos, assim, estão fazendo hora extra. Infelizmente, o nosso lateral esquerdo é o Henrique, mas vou te falar que eu sinto um certo alívio do Henrique jogar hoje. Porque o Barcelos e o Lucas Mineiro estão chegando no limite, assim, de besteira e de merda que estão fazendo em campo. Cáceres também, Tavares. Cáceres também. Enganação do Carioca é o Cáceres. Mas o Cáceres está naquela prateleira de sábado de craques, né? Ele faz algumas partidas boas no Carioca, mas depois você acaba descobrindo que ele não é tudo isso, mas ele ainda tem alguma coisinha a oferecer. Porque há quanto tempo, mesmo jogando com volta redonda, não sei o que lá, a gente não viu um lateral do Vasco dando cruzamento na cabeça de jogador? Há muito tempo. E o Cáceres deu 2, 3 cruzamentos para gols no estadual. Deu pro Pikachu, pro Marrone. Então, eu acho que ele ainda pode contribuir. Ao contrário do Mineiro e do Barcelos, que não podem contribuir nada. Eu dou o benefício da dúvida pro Cáceres também. Assim, é o benefício da dúvida com desconfiança, com o pé atrás. Perfeito. Mas eu também ainda acho que também assim, não é um cara acima da média, né? Espetacular, maravilhoso e tal. Não, nada disso, longe disso. Do André, cara. A falta de opção no elenco ajuda também bastante o Cáceres, né? Porque não tem. Acho que o André também tem um agravante, né, dele não jogar. Ele é um ativo do clube, é um jogador da base que tem valor de mercado, sabe? Óbvio que não vai ser vendido como um Douglas, talvez, ou um Paulinho, mas além do garoto ter potencial, assim, eu não sou um grande fã dele, mas eu reconheço, ele tem potencial. Ele tem que voltar a ser testado. Essa questão do André, cara, o cara que era um dos mais valorizados do elenco no ano passado. Exatamente. Ele não jogar, o Valentim, pra mim, tinha alguma coisa pessoal com ele, porque parece que ele jogou a estreia do Carioca, não foi? Jogou. Tava na estreia, tava assim. Depois ele foi barrado e não jogou mais. E não vem jogando. Pô, não faz sentido não ter nada disciplinar, não ter alguma coisa extra-campo. Tem também na diretoria, que a gente também pode discutir um pouquinho, né? Que é importante, porque isso lida diretamente com o clube. Que a gente, para começar, na ordem hierárquica tem o Campelo, que ele acumulou a pasta de vice de futebol, depois que mandou o Fred Lopes embora, né? Ou o Fred Lopes se demitiu, não sei o que ele fez. Mas depois, aí veio o Alexandre Faria para diretor executivo, e o Alexandre Faria, eu até postei essa semana, tem históricos de acusações graves contra ele, né, de ligação com o empresário. Isso principalmente no Atlético Mineiro. Ele passou, se eu não me engano, em 2008 e ele foi acusado de ter percentual de jogador. Então, assim, para ficar atento. Obviamente não vou acusar, é impossível acusar sem prova, seria até leviano, né, da minha parte, mas tá aí. E também tem o PC Guzmão, que tem um histórico, no mínimo, tenebroso aqui no Vasco, porque ele saiu brigado com a torcida. Lembra aquele jogo contra o Boa Vista? Que, inclusive, a saída dele fez com que a gente ganhasse a Copa do Brasil, né? Porque aí veio o Ricardo Gomes, arrumou a casa e aí deu no que deu em 2011. Não, e foi um dos piores campeonatos cariocas de todos os tempos do Vasco. Eu lembro que a gente quase caiu, não foi? Uma coisa assim, não caiu porque não... Foi uma coisa tipo Botafogo esse ano. O Tavares deve lembrar mesmo. É isso. A gente perdeu as 6 primeiras partidas e aí o PC não sai e chega o Ricardo Gomes. A gente acaba aquele carioca Foi aquele carioca que reticência tinha mais pontos que o Vasco. Isso, exatamente. Porra. Foi o carioca da bananada, foi terrível. Esse carioca foi tão marcante, o destaque do Nova Iguaçu, sabe o que foi? Pô, teve um Vasco Nova Iguaçu. O William Bardo. O William Bardo lembrei. Destaca no Nova Iguaçu nesse estadual e depois vem... E o mestre Diogo Silva, né? O nosso goleiro mão de alface, né? Isso. E ele também. O Vasco perdeu de 4
O Vasco Meu perdeu de Deus 4-0 pro Nova Iguaçu num jogo que o Diogo Silva pegou tudo. Eu lembro disso. Eu Cortez lembro também, né, cara? Cortez também tava naquele elenco do... Cortez do... estava, é verdade, bem lembrado. Mas você Caralho, vê como é que era. Exatamente. Olha só. Fizeram esse jogo, Olha só. Silva, Você Cortez vê como é que foi. Pra você ver como é que foi a gestão Roberto. Tinha o Diogo Silva, o William Barbie e o Cortez. Quem que eles contratam? O Diogo Silva e o William Barbie. O Cortez É verdade. foi pra seleção, foi pro Grêmio. é brincadeira, né? Nada deu certo, parceiro. Tá maluco. Mas então, outra coisa que me assusta muito também é o nosso departamento médico, ou, enfim, açougue, como vocês preferirem, né? Porque são sinônimos. Se a gente parar pra analisar, cara, se a gente sofresse menos com tantos jogadores machucados, o Vasco tinha um time decente. O Vasco no começo da temporada é inconcebível, já que a gente estava fazendo um paralelo com o Atlético Paranaense, é inconcebível o Vasco desgastar jogadores como Fernando Miguel e Leandro Castan em jogos completamente irrelevantes. E agora, que a gente vai precisar deles até a parada para a Copa América, os caras não estão. E a gente já não tinha o Breno, que tá um ano fora de ação, o Ramon. Assim, na teoria, nossa linha defensiva seria Cáceres, Breno, Castan e Ramon. 3 deles estão fora por lesão. O goleiro tá fora por lesão. Aí um dos nossos melhores atacantes de lado, Rossi, tá fora por lesão. Então, além de tudo, além de um monte de jogador ruim que irrita a gente estar jogando, os nossos jogadores bons estão sofrendo com lesão porque existe um gap que já vem de, no mínimo, sei lá, uns 4 anos no Vasco, do nosso departamento médico. Que acontece alguma coisa, acontecia alguma coisa com o Evangelista, lá o mago do Gelol, acontece alguma coisa agora e ninguém sabe explicar o que é, e as pessoas vêm pro Vasco, se machucadas, e assim a coisa vai indo, o Vasco tem que manter os caras machucados, e aí a folha não consegue ser enxuta, e isso é um grande problema do Vasco, assim. E o presidente Só fazendo um adendo, o departamento médico está sob responsabilidade direta do campeão, né? Assim como o departamento de futebol. É um absurdo. Verdade. O cara é médico e, porra, e o Vasco é um clube com muita lesão. Não, além dele ser médico, ele assumiu a responsabilidade. Ele Sim, não tem, sem dúvida. eu não tenho visto. Ele acumulou, né, a pasta, né? Acumulou. Porque eu acho que, se eu não me engano, o Celso Monteiro saiu, né? Que era o irmão do Roberto Monteiro, se eu não tô falando besteira. E aí ele ficou. Quando rompeu a identidade, né, com o Campilo. Mas o que o Tavares falou é importante, e a gente tem do Fernando Miguel, Castan, Breno e Ramon, né, como ele falou, fora até depois da Copa, da parada pra Copa. E o único que tem chance de voltar e que deve voltar é o Rossi. Então, assim, se você somar o salário deles todos, cara, dá quase R$1 milhão jogado no ralo. São 2 meses de jogo, além da perda técnica, a gente tem a perda financeira, porque a gente está investindo no jogador, pagando o jogador, que o Vasco não tem como pagar, né? Já é difícil, e os caras não vão jogar. Então, assim, mais um ano que o Vasco sofre com isso, até que começou bem, que mudou o coordenador científico, né? Veio do Flamengo, que já passou por aqui, que é Daniel Gonçalves, deu uma arrumada, mas além de tudo, a preparação física do clube do Vasco é muito ruim. Os caras estão no segundo tempo com meio palmo de língua pra fora, porra, como se já tivessem corrido a meia maratona. E isso a gente joga muito time ano passado, inclusive. Sem dúvida. E a gente joga hoje, né, no caso, quarta-feira com o Atlético, e já joga sábado em Manaus, que é uma viagem longa, contra o Corinthians, né? Então, e aí é uma sequência que começa a pegar, e vamos ver como eles vão suportar esse ano, né? A tendência cara, é complicado. Eu tava comentando que cada jogo importante do Vasco 2, 3 jogadores saem lesionados. Como acontece isso? É azar? O que tá acontecendo com o Vasco? Eu não consigo entender. É impressionante, assim. E essa questão do preparo físico, isso vem desde a época do Capres, na verdade. Na época do Capres, isso Sim, exatamente. Tanto que o Capres era muito questionado justamente por conta disso. Né? Na final, a gente foi engolido, não foi só tecnicamente, não, foi fisicamente também. O rival sobrou. Sim. O cara corria, passava, o cara saía atrás do ponto inicial e passava o jogador do Vasco, pegava a bola. Verdade. Toda hora a linha de fundo livre, o jogador do Flamengo ia pra linha de fundo cruzar livre, sem marcação nenhuma. Parecia uma Ferrari contra um Fusquinha, cara. Portentosos e maravilhosos reforços. Jairinho, Marco
Valdívia por pique é que o Vasco vai encarar essa primeira parte do Brasileirão até a parada para a Copa América. Vamos ver o que vai dar. Esperançoso a gente não tá não, mas como diz o Renner, aqui é Vasco. Pô, tô levando fé nesse garoto do Bangu, cara. Qual dos dois? Jairinho. Marcos Júnior ou Jairinho? Garoto, Não, Marco Júnior. Marcos Já é Júnior. uma- Fez gol na gente, no Carioca, né? Isso. Esse Jairinho, você pode cravar aí que no terceiro jogo o nego tá xingando ele. Você é peladeiro. É sempre a história se repetindo, né? É verdade, isso sempre acontece. Não, mas eu achei legal, porque ele jogou aquele jogo. Jogou bem pra cacete, se correu, tá? E foi, tá na Mas dele. contrataram o cara errado, aquele Yaya destruiu a zaga do Vasco também. E aí a Banhoro. É, isso aí, esse mesmo. Mas se eu não me engano, esse aí, ele é de outro time, ele tá emprestado, se eu não me engano. Ele é do Santos, eu acho. Ele é do Santos, é isso mesmo. Eu vou te falar que eu não sei se o Vasco contratou errado, mas pelo histórico aí que vocês estavam falando, provavelmente. E em contratação, só puxando esse assunto aqui também que é importante, óbvio que deve ser unanimidade, mas o que vocês acharam do Sidão e por quê? Sidão não. O Sidão não dá. O Sidão teve um momento de brilho no Dax, aí o Botafogo teve uma ótima temporada com a lesão do Jefferson. Depois ele vai pro São Paulo e aí acabou a carreira do Sidão, que nunca foi um grande goleiro. Teve foi uma temporada, que foi na própria temporada que ele se destaca no Audax. É a mesma temporada que ele se destaca no Botafogo. Teve uma temporada fora da curva, o resto é o que ele foi durante toda a carreira. Um goleiro medíocre, um goleiro fraco. O Sidão é um goleiro fraco, um goleiro horroroso, um goleiro que serve para fazer meme. Só que goleiro goleiro que só serve para fazer meme, a gente tem um Gabriel Félix. que é No até final é um meme já completo, né? O Sidão, tudo bem, já dominou a internet com seus memes e tudo mais, mas ele é um goleiro horroroso. Sai de São Paulo, vai pro Goiás, o cara consegue falhar inúmeras vezes no Goiás e o banco do Goiás a ponto do Goiás o torná-lo dispensável. Respeitou a torcida do Goiás também, vale lembrar. Eu ia falar isso. Assim. Então, assim, não existe contratação, cara, não existe. É de um erro de avaliação absurdo. Ele fala, é o que eu falo, ele é bom até a bola ir no gol, né? É isso. Não, e tendo opções, né, cara, no elenco, porque o João Pedro, na minha opinião, eu nunca vi goleiro melhor da base do Vasco do que o João Pedro. Não sei na O opinião de Alexander foi vocês. bem, no 4x1 a gente tomou gol, mas se não fosse ele, talvez fosse uns 7, 6, cara. Ele pegou umas 3 bolas difíceis, assim. Não achei que ele teve culpa, não. Ainda tem ele ainda, que jogou Pois muito é. no domingo. Salvou. E assim, o meu medo é a questão de 2013, né, cara? Porque a gente sofreu muito com o goleiro, lembra? Não tinha nenhum, aí, porra, entrava um, não agarrava. Eu sei que a situação é diferente, mas assim, não pode vacilar, cara. Goleiro tem que deixar o cara agarrar e ter sequência, né? Pois Essa temporada do Sidão no Botafogo foi 2014? Eu vou conferir aqui pra você, deixa eu ver. Mas eu acho que foi 2015, cara. 2015, 2014 o Botafogo tava na Série A que o Sidão se Então, você vê, ele já é um goleiro que foi ter destaque, foi aparecer com 32 anos. Não tem muito a ver, porque a gente tem mais... Ele se destacou em 2016, aí ele se transferiu em 17 pro São Paulo, é isso mesmo. Então, mais velho ainda. Mas em 15 ele chegou no Botafogo em 2015, do Audax, né? É isso Depois do Audax. Ele rodava em time pequeno. O exemplo do Jailson, né, que se destacou já depois do velho, mas Sim. aí é um pouco fora da curva que se repete todo dia, né? Então, mas aí não é destaque. O cara faz uma temporada boa, 2 temporadas boas, não se mantém. O Sidão chegou a isso. O Sidão fez um campeonato estadual bom. Como o Tietê, no time do Tietê, eu lembro. Ou coisa parecida. Tietê, Camacho. E pegou pênalti, se destacou, sei lá. Sim. E foi, só que foi só isso. Não chegou nesse, tem uma regularidade. Assim. E outra coisa que eu acho é o seguinte, né? Eu acho que todos nós concordamos que Fernando Miguel é titular do time. Sim. E Com ele certeza. titular. Oi? Com certeza, o Fernando Miguel hoje é então. titular sem dúvida. Então, o que precisa pro Vasco? A mesma coisa quando o Fernando Miguel foi contratado, né? De uma sombra para ele, né? De um reserva que dê segurança, que dê garantia e que chegue até a incomodar, assim, né? Chega a brigar por posição, vai bem no treino. Vou falar alguns nomes.
O nome a gente já perdeu, que foi o João Pedro, que era do América Mineiro lá no começo da temporada, que foi pra Chape. Ótimo goleiro. João Pedro não, João Ricardo, aliás. João Ricardo. Entre essas opções aí que o Tavares falou, eu vejo o Walter sendo a melhor opção, né? A cópia do Cássio, né? Careca, né? Mas ele é um bom goleiro, né? Várias partidas já foi titular no Corinthians, barrando o Cássio, naquela época que ele estava na temporada bem ruim, né? Agora o Cássio ele voltou, aquele Cássio da Libertadores, que salvou o Corinthians vários jogos. Mas, enfim, o Walter eu acho que chegaria aqui no Vasco e daria um trabalho até pro Fernando Miguel, cara. Não, pois é, mas eu acho que é isso, né? Porque o goleiro também, eu acho que isso aconteceu um pouco com o Martim. Como ele era o titular absoluto, inquestionável e ídolo, também você fica numa zona de conforto, né? O Sidão não tem condição nem de dar garantia e nem de tirar o Fernando Miguel da zona de conforto. O Faria deve ter visto aquele vídeo do Sidão criticando ter descido do São Paulo pro Goiás. Aí falou, pô, esse cara vai ficar sem clima lá, vamos trazer ele pra cá. Aí assim que ele viu que o Sidão tava sem ambiente. Disponível no mercado. Vamos trazer ele pro Vasco. Cara, eu vou arriscar aqui um palpite, você, né, bem econômico no meu palpite, tá? Eu acho que vai ser 1-0 só, né, sofrido como sempre. O Galo vai tentar se impor, né, aqui em São Januário, mas eu acho que com o apoio da torcida, né, enfim, acho que pode haver uma mudança, né, porque perdeu bem feio fora de casa contra o Atlético Paranaense. Agora é o momento de dar resposta. Eu vou arriscar um placar de 1-0 bem magro, mas o que vale são os 3 pontos. Gol de quem, Daniel? Quem vai fazer o gol? Vamos marcar, cara, pra gente ver na próxima. Pô, esse é otimista mesmo, hein? Caraca. Se o Felipe Bastos fizer o gol e o Vasco ganhar, deixa eu ver. Eu tenho que cumprir alguma promessa. Eu vou cumprir uma promessa no próximo episódio. Mas já dando meu palpite, eu vou arriscar 2-1 Vasco, um do Marrone e um do Cláudio Vinck de falta. Vocês têm que ter mais fé. Amanhã é o dia da efetivação do Valadares. Aqui é Vasco, rapaz. Amanhã é o dia da efetivação do Valadares. Se eu for, o vascaíno ouvinte aí, eu sou extremamente contra um time ruim como é o time do Vasco vender mando, porque São Januário é importante demais para esse bando ganhar jogo. Mas, poxa, o Vasco vai fazer valer o mando de campo, pode escalar Pikachu no Cartola, pode botar o Max Lopes, que é 2-0 Vasco. Só queria agradecer aí, desculpa, Daniel, só agradecer aí vocês também pela participação, foi muito, muito bacana esse podcast aqui entre amigos, em papo descontraído, e agradecer também aos ouvintes pela audiência e que fiquem conosco aí nas próximas edições. A gente vai estar sempre aqui com o nosso time e vai ter mais reforço aí com a gente, e é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, e como dizem aí, vem mais por aí, saudações vascaínas. Eu quero deixar um abraço pra galera que tá curtindo, que tá divulgando o projeto, né, o Tavares, porque isso é importante pra caramba. A rapaziada tá abraçando o projeto, tá divulgando e tá convocando os amigos. Em menos de uma semana já estamos com quase 1.000 seguidores no Twitter, também o Instagram também tá começando a crescer, enfim. A rapaziada que tá divulgando o projeto, muito obrigado aí. Vamos depender muito dessa ajuda de vocês, tá? Então, tamo junto e até a próxima. Eu quero só reforçar o agradecimento da equipe aí, né? E ressaltar, né, que é o primeiro podcast que a gente vai aprimorando, vai aprendendo a lidar com essa novidade, né? Mas tamo junto e Vasco em primeiro lugar.